Eu gostaria de abrir para discussão e gostaria de autocraticamente me inscrever em primeiro lugar para fazer uma pergunta para instigar a discussão. E gostaria de duplicar-me no meu avatar uma outra função que eu exerço, que é de coordenador da Câmara Temática Interdisciplinar de Drogas do Conselho de Medicina de São Paulo. Essa Câmara fez uma declaração, publicou em fevereiro agora, recente, vocês podem acessar pela internet, aprovada na diretoria, que é a posição oficial atual do Conselho de São Paulo. Essa posição defende que uma política de álcool e drogas deve ser uma política moderna e responsável ao mesmo tempo. Uma política que deva respeitar as singularidades do país, mas abandonar certos preceitos que fazem com que o país tenha dificuldade de caminhar para frente e de se alinhar com os países de ponta em proteção dos seus cidadãos. Digo isso porque gostaria de perguntar. A ideia de prevenção, ela só pode ser entendida se vinculada a uma ideia geral da finalidade de uma política de drogas. Ela não é a mesma nos países. A finalidade da política de drogas na Holanda e na Suécia é para reduzir turbulência social. É diferente da finalidade britânica, que tem como alvo a saúde pública integral. A posição nossa do Conselho é que se deve, a todo custo, buscar uma política de drogas que ofereça saúde pública. E para isso, o instrumento da prevenção é capital, inadiável e inevitável. No entanto, como a gente vê aqui em vários dados, há uma importante correlação entre um uso geral de substâncias e o uso de cannabis. Nós temos uma cultura que não aprecia prevenções de natureza ambiental. A gente está falando mais de escolar aqui, e estamos deixando de pensar nas grandes prevenções ambientais, e uma cultura que recalcitra em não modificar o status legal do entendimento do usuário de substâncias. Nós corremos o risco de nos isolarmos do mundo. Inclua-se a comunidade médica, inclua-se o editorial do British Medical Journal, publicado em 10 de maio, faz uma semana e um dia, em que se propõe, eu não estou defendendo isso, mas eu estou trazendo a atmosfera internacional da qual a gente não conseguirá escapar, salvo a custo de medievalizarmos o entendimento da nossa cultura, que as drogas devem ser legalizadas, reguladas e taxadas. Não é essa a discussão no Brasil. A discussão no Brasil é como devemos proteger os nossos cidadãos. Todos eles. Os que têm família, os que não têm família. Os que perderam a família. Todas as classes sociais. E a pergunta que eu faço para os nossos especialistas, portanto, é: como devemos entender o impacto da legislação criminalizante na possibilidade da efetivação de uma política de uma droga ilícita como cannabis? E como essa criminalização dificulta o eventual estabelecimento de prevenção ambiental, que parece ser algo capital para o cenário brasileiro. Por favor, agora eu volto para este avatar. Essa pergunta é dirigida... Zila, comece por você. Bom, eu queria, antes de mais nada, lembrar que, no caso da prevenção primária, em geral, a gente está falando de crianças e adolescentes. E para eles, tanto o álcool quanto o tabaco também não seriam drogas que deveriam estar sendo consumidas. Então, a gente, na verdade, está falando de substâncias que não deveriam estar sendo consumidas por menores de idade. Então, eu não sei se essa sua pergunta, ela teria um impacto, uma resposta com impacto direto na criança e no adolescente.
sem dúvida, ela teria no acesso, sem dúvida, acesso ao tratamento para o adulto que já está dependente, é claro que ele se sente mais coagido por ser uma droga ilícita, isso sim. Agora, na prevenção primária, eu posso estar enganada, mas olhando assim, o que a gente tem que conversar com o adolescente é exatamente visando o retardo do primeiro uso, o não uso, então, e nem de álcool e nem de tabaco, que são drogas que, teoricamente, são legais, regulamentadas, e que a gente sabe que existe uma política forte, preventiva, que teoricamente deveria estar sendo aplicada para proteger o adolescente, mas a gente sabe que eles compram de uma maneira livre, independente da política que existe. Então, aqui fica uma reflexão minha. O fato de existir a política, né, existir uma legalização do álcool, do tabaco, etc., não tem protegido o adolescente, principalmente no caso do álcool, disso. Pelo contrário, a gente tem um aumento da prática de binge nos últimos anos, que é o beber 5 doses ou mais entre os adolescentes. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Como é possível que exista uma lei que proteja, mas eles continuam comprando, eles continuam bebendo, basta a gente dar uma passada na Rua Augusta de noite e ver a quantidade de menor de idade comprando de isopor no meio da rua aquelas bebidas azuis, coloridas, que são ilegais também, né? Então, eu fico nessa... Enfim, levantei mais dúvida do que resposta, mas eu passo a palavra. Então, eu concordo. Eu acho que, se você for falar da lei, toda lei caduca. Essa lei aí de Tarumã, daqui 10 anos, não serve mais como política de drogas de Tarumã. Então, a gente precisa atualizar a lei. Lógico que sim. Só que, para atualizar uma lei, nós temos que incorporar todo o corpo de evidências que nós temos hoje. A lei não pode ser atualizada do tudo para o nada, ou do nada para o tudo. Nós temos que fazer uma transição na atualização dessa lei, né? E eu acho que muitas propostas vêm sendo feitas. Se nós criarmos um comitê com todos os atores, nós vamos conseguir transformar a lei. Não no médio prazo. Do meu ponto de vista, isso, eu estou há 11 anos em Tarumã, e já estou dizendo que daqui 10, aquela lei lá, 1199, está caduca. Ela não vai poder ser a lei de drogas de Tarumã. Como a nossa lei de 2006 também não pode ser mais a lei de drogas do Brasil. Só que nós não temos organização mínima para discutir essas questões, já que, como já foi muito dito hoje aqui, nós temos divergências dentro das próprias classes, dos próprios segmentos sociais. Então, assimilar essa dualidade humana, essa ambivalência, seria o caminho com todos esses atores para chegar nessa melhor lei de drogas, que, sem a menor dúvida, não é essa lei que nós estamos vivendo hoje. Obrigado. Seria uma boa continuidade desse workshop, né? Eu acho que tem dois problemas colocados, né? Tanto as drogas legais que estão reguladas no Brasil têm um déficit de regulação, né? E acho que é evidente que a discussão sobre o álcool é uma discussão urgente no país, de certa forma. Não precisamos estabelecer uma hierarquia de urgências, né? Mas a prevalência da dependência de álcool gira em torno de 10%, 7% a 10%, né? Com esses nichos de crescimento em populações particularmente vulneráveis, e isso não nos fez conseguir evoluir para uma regulação mais rigorosa, racional, até diria, da propaganda de álcool, né? Em que pese inúmeras iniciativas no Congresso, né? Esse discurso sequer é adotado, o discurso da regulação mais pesada do álcool, sequer é adotado pelos mais duros defensores da lógica da guerra às drogas. Então há uma incoerência, uma hipocrisia gigante, né? Nós não evoluímos, né? Evidente que interesses econômicos grandes existem, claro. Então tudo que a gente discutiu de manhã sobre a crescente indústria da maconha nos Estados Unidos é a realidade hoje aqui, e essa é uma pauta. Agora, por outro lado, manter o status de criminoso para o usuário de drogas, que é essa a situação da nossa legislação, dificulta a atuação do campo da saúde e do campo social. Não há a menor dúvida, né? Não há dúvida que estigma dificulta o acesso das pessoas à busca de tratamento, né? Que estigma dificulta a discussão racional sobre qual é a natureza do problema dessas pessoas. Essas pessoas são julgadas como moralmente defeituosas. As pessoas, eu digo os usuários de drogas, né? Que pode nos incluir aqui a muitos, eventualmente, né? Então, são julgados em determinados momentos, se aponta o dedo com facilidade para dizer que tem um defeito moral.
E se não vai ser a prisão, porque isso não está mais previsto, vão ser outras formas de coerção que são vistas no Brasil. A gente tem uma epidemia de sequestros de pessoas para clínicas privadas, né, ou filantrópicas de suposto tratamento de dependentes. Essa epidemia é evidente que ela tem a ver com o clima geral de permissividade que existe para se violar direitos de pessoas. Por quê? Porque elas são consideradas moralmente defeituosas. Então, enquanto a gente chancela isso com a nossa legislação, né, o esforço contra a corrente é gigantesco. Né? É gigantesco. Nós tínhamos lá, uma das políticas que nós tínhamos na Senad era um curso à distância para 100 mil professores da rede pública, fizemos algumas edições para 100 mil professores da rede pública, para falar sobre prevenção de drogas. E era um curso muito bem avaliado por quem fazia, né? Mas o impacto era pequeno porque o curso era incapaz de mudar a mentalidade dos professores com relação à questão do uso de drogas. E, sobretudo, o curso não oferecia instrumentos concretos de atuação. Então, quando eles iam desenvolver projetos, e a gente estudou isso com a ajuda de algumas universidades, quando eles iam desenvolver projetos a partir daquilo que eles supostamente tinham aprendido no curso, os projetos de prevenção nas escolas eram os mesmos que usavam a lógica da guerra às drogas, a lógica iatrogênica, por exemplo, de chamar ex-usuários para fazer palestra, ou fazer aquela campanha, aquele dia da prevenção do uso de drogas, que não serve para absolutamente nada. Né? Por quê? Porque um curso vai conseguir se contrapor àquilo que é a legislação do país? Não vai. Né? Então esse é um tema urgente para avançar. Né? E nós precisamos avançar sem medo, para que a gente possa, então, discutir outros temas que são complexos. A discussão está colocada no Supremo Tribunal Federal, né, é uma discussão jurídica, inclusive, não é uma discussão técnica. Né? O que eu me surpreendo sempre é quando nós, do campo da saúde, né, abdicamos do nosso mandato, do nosso conhecimento de cuidar de um problema que é reconhecido como saúde pública para pedir ajuda para a polícia e para o sistema de justiça. Eu não entendo que a gente peça ajuda da polícia e do sistema de justiça para tratar um item que está descrito lá na Classificação Internacional das Doenças. Né? Eu acho isso assumir a nossa incompetência de lidar com esse problema. Né? Me causa estranheza. Então, vamos assumir a nossa competência e dizer, olha, essa parte cuidamos nós. Né? E vamos discutir, então, a questão da legislação mais ampla, se há uma discussão para além da descriminalização, claro, com toda a complexidade que ela merece, que aí precisaríamos trazer os sociólogos aqui, o pessoal que estuda violência, a lógica do tráfico, o crime organizado, prisão, aí sim o sistema judiciário. Né? A pergunta do Hermano primeiro. A segunda, é você? Era o... Aí ficou uma zona indeterminada de quem era. Aponte mais, fulanize, por favor, quem é o culpado. O primeiro fulano sou eu. O Maurício Fiore. Eu vou talvez antecipar um pouco do que vai ser a minha mesa na tarde, mas eu acho que cabe essa discussão. E aí o Leon puxou agora a questão dos sociólogos e talvez, eu não sei se eu sou dos únicos que vêm das ciências sociais aqui, mas acho que é importante que a gente comece a trazer também o instrumental metodológico e teórico das ciências sociais para a discussão. Inclusive porque entre lei e medicina você tem essa coisa chamada sociedade que é bem grande e muito difícil de se entender, mas que tem muita gente tentando há bastante tempo. Então, uma coisa eu estava até conversando com o Arthur, o próprio uso do termo ideológico, né? A gente deveria aplicar um pouquinho mais de precisão a esse termo, como para falar esquizotipo, para dizer psicose. Eu também, como cientista social, diria que é importante que a gente... O que seria ideológico e que não seria, né? O Valentim começou a apresentação dizendo que a gente tenta ter uma discussão mais objetiva e menos política. Infelizmente, para o bem e para o mal, essa será uma discussão política. Lamento informar. Porque é política de drogas, está no nome. Né? E todas as apresentações, por mais técnicas, elas vão bater nas políticas de drogas. Não tem jeito. Mas isso não é negativo. A política é um espaço da construção coletiva do que a gente quer de melhor, para o Estado e para os atores sociais. E aí a minha pergunta específica é com relação à cultura. A ideia, e um pouco na fala do André, que eu achei muito interessante nos dados da percepção de risco e percepção de aceitação do usuário. Os dados, a gente podia aqui ficar muito tempo só brincando com esses dados, né? Esse 91 aí, esse parece um outlier assim mas o fato, primeiro que a ideia de que
a gente, as ciências sociais, a gente sempre pega muito pelo questionário, o que você pergunta, o que a pessoa entende, né? Vai trazer risco, pode trazer risco, isso muda muito, né? Na forma que você vê, usar maconha todo dia, isso vai ser um problema, pode ser. E o que acha de quem usa, né? A aceitação social. E é algo que a gente precisa trazer para a discussão de prevenção primária. Controles sociais informais. A aceitação de um usuário é o quê? Né? Quer dizer, eu aceito um usuário de álcool? Assim, eu aceito que ele use 2 dias, eu aceito que ele use todo dia. A gente tem pesquisas de percepção que mostram, por exemplo, que a característica menos aceita na sociedade brasileira é o ateísmo. Né? As pessoas não confiam em ateus. Tá? Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo. Você fala, bom, quem que você confiaria para estar perto? Pode ser desde comprar um carro usado ou eleger para presidente. Né? O ateu e o usuário de drogas vem em segundo nessa pesquisa. A gente precisa entender um pouco o que isso quer dizer, porque nos Estados Unidos, o fato é que a gente saiu daquele grande número de 91 para um número agora de uma grande aceitação. Então, tudo aquilo que foi construído de estigma ao longo de 50 anos nos Estados Unidos com relação à maconha, de repente desapareceu em fumaça, literalmente, com tudo que foi mostrado aqui. Como essas coisas, essa produção cultural ideológica, ela é muito complexa e a gente vai ter que segui-la, porque em 50 anos não adiantou, quer dizer, 50 anos colocando o terror com tudo que foi gasto, há 5 anos já passava de $1 trilhão. E aí, de 91 para 2000, então, mais uma questão para discutir esse termo da construção cultural, que é isso que a Zila estava falando, quando a pergunta do Guilherme se respondeu, não, mas o álcool é legal e o tabaco? Pois é, a gente não consegue construir condições ambientais de prevenção interessantes para o álcool, porque é uma questão política, mas para o tabaco conseguir um pouco mais. Por quê? Vamos seguir. Tem grana, mas não é só grana, gente. Não adianta ficar preso só na ideia da grana, como se. Tem muitas outras questões morais envolvidas. Inclusive o fato do tabaco não dá a onda normal, a onda que se liga a drogas, e dá um outro tipo de onda. Então, enfim, são questões que depois. No fundo, eu só falei eu ia ter pouco tempo à tarde para falar um pouco mais do meu tempo. Vai ser retirado do seu tempo de manifestação. Exatamente. Vai ser retirado do seu tempo de manifestação. Amália. Bom dia a todos, meu nome é Amália Sina, eu sou administradora de empresas, eu tenho mestrado em marketing pela FEA USP. Atuei como executiva durante os últimos 20 anos e minha última posição foi como presidente da Philip Morris, fabricante da marca Marlboro. Atualmente eu trabalho junto a psicólogos e psiquiatras dentro de empresas como consultora, na tentativa de detectar psicopatas no alto escalão. Eu sou também estudante de psicopatia fenomenológica na Santa Casa, um curso que me dá a possibilidade de entender um pouco melhor esse campo das doenças da mente. O campo de onde eu venho, que são as empresas, como foi dito aqui, que visam lucro, mas que trabalham basicamente focadas em vender produtos de consumo de massa, existe vamos dizer assim, uma máxima que é muito bem colocada, que é o marketing de guerrilha, que não necessariamente envolve só dinheiro, envolve uma ação contínua, constante, definitivamente paciente de estar em todos os lugares onde seu público-alvo pode tocar. É cansativo, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com gente capacitada para não desistir até que seu público-alvo seja conduzido a fazer o que você quer. Mas o que eu quero dizer é sobre o poder que o marketing pode fazer, olhando para o lado positivo, para que seja utilizado no caso de tudo que nós falamos aqui, que eu realmente aprendi muito nessa parte da manhã, espero aprender também muito à tarde, usar um marketing sob o ponto de vista de vender muito bem essas políticas, como foi colocada por você. Essas políticas, elas têm tantas coisas interessantes para serem faladas, mas na minha visão, a forma como se fala é científica demais. Não tem a palavra da mãe que tem o filho de 20 anos, que está drogado dentro de casa e não sai do quarto.
Não tem a palavra específica do jovem que entende que tem coisas legais por trás. Já foi dito isso aqui também. O que eu quero colocar é que existe uma disciplina dentro da sociedade, ela chama marketing, que os políticos destroçaram dizendo que era marqueteiro, de forma errônea, e que está à disposição de todo mundo. A gente ainda tem um certo preconceito contra quem tem doença mental, é verdade, mas tem também preconceito com os marqueteiros. Excelente, mas minhas provocações vão num outro sentido. Não queria perder isso, mas enfim. Eu tenho duas provocações. A primeira é a seguinte: que exemplo bacana esse de Tarumã, né? Ele tem a questão da transdisciplinaridade, ele tem a questão da intersetorialidade. A questão é, isto que viabiliza então um programa que parece promissor, ele vem veicular, ele é veiculado, ele é possibilitado por uma relação, uma relação aprofundada com o poder público. E aí como é que a gente pode tentar reproduzir isso? Assim, vamos ficar mais ambiciosos. Não quero chegar em São Paulo, porque isso aqui é um país em si. Mas que tal Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí? Como é que você consegue fazer isso, né? A outra pergunta que é para a mesa toda, já que estamos falando de atenção primária, existem estudos mostrando que transtorno externalizante na infância é diagnosticado em torno dos 4 anos de idade. Então, transtorno de conduta, transtorno positivo desafiador e o vilipendiado TDAH, se não identificado e não tratado, aumenta em 15 vezes o risco de abuso de substância em torno dos 20 anos de idade. Será que a verdadeira prevenção primária não seria, na verdade, não aos 13, 14 anos, mas aos 4, 5 anos de idade, dentro das creches, identificando crianças? Eu sei que vai ter o risco da estigmatização, etc, mas assim, identificando crianças que já têm um comportamento disruptivo naquele contexto e tentando auxiliar essas crianças e suas famílias, que em geral isso vem no bojo de uma família que sofre alguma disfuncionalidade. Já que eu estou com o microfone... Sim, eu concordo e eu acho que a gente pode ampliar para tudo, né? Estava ouvindo um outro colega falar num congresso, todas as doenças psiquiátricas são doenças pediátricas, talvez exceto demência, não sei, demência talvez, não sei se dá para perceber aos 4 anos, mas ele colocou isso e eu acho que tem muito a ver, quer dizer, se a gente tiver uma melhor detecção de problemas na esfera psiquiátrica, eu acho que a gente consegue sim um bom resultado. E talvez isso possa estar, como acho que a própria Ana Lúcia falou em relação a Ana Cecília falou em relação ao que eles estão fazendo em Tarumã. Acho que existe um pouco disso e eu acho que o caminho, na minha opinião, pode e deve ser esse. Tinha uma pergunta da... Não, acho que era... Não, Arthur, obrigado pela ordem. Na primeira intervenção, falei da tragédia dessa legislação que prende moços e moças com 2 ou 3 cigarros de maconha e eles são condenados por tráfico de drogas e pegam penas de 5 anos e alguma coisa. A segunda intervenção é tratar dessa lei que, de fato, ela já caducou, mas por um outro aspecto. Junto com o Maurício, o Guilherme e tantos outros, nós tratamos da questão da Cracolândia já há alguns anos. E a gente nota que a sociedade de São Paulo se irrita e não gosta, e de fato é uma coisa horrorosa, das pessoas usarem droga no meio da rua. Mas eu quero dizer que as pessoas que lá estão na Cracolândia não querem esse tipo de coisa. Na administração passada, houve um pedido formal dos usuários para que o ex-prefeito usasse um terreno, que é um terreno vadio, sem uso nenhum, que cercasse o terreno, colocasse sombrite, colocasse alguns bancos, e eles usariam drogas dentro desse terreno. Dizia o seguinte: olha, para a gente é um horror usar droga na rua. Passam senhoras, crianças, a gente se constrange, nós não gostamos disso. Queremos usar num lugar adequado, que não... E o prefeito então chamou os promotores da área de direitos humanos para que falassem sobre esse pedido, que nos parecia absolutamente decente. Mas tivemos que dizer ao prefeito que isso era impossível, porque não há possibilidade de sala de uso no Brasil. E se o prefeito fizesse aquilo,
Logo, os promotores da área criminal diriam que ele pratica crime, e os usuários também. Então, essa legislação de drogas, ela é um horror sob todos os pontos de vista. E eu não consigo perceber na sociedade uma posição consistente, quer seja dos cientistas, ou dos políticos, dos sociólogos, indicando qual sentido seria importante na modificação da legislação de drogas. Esse eu acho que é um problema que nós temos no Brasil e não estou vendo caminhos nessa área. Depois assim. Uma outra fila. Obrigada. Bom, eu queria fazer uma colocação. Já desenvolvi vários projetos de prevenção nessa linha, né, que a Zila colocou, no sentido, e começando, sim, Hermano, com educação infantil. A gente faz, eu acho que são os pais que são mais abertos a receber orientação, porque estão começando, então eles querem orientação, né, de parental e como lidar, colocar com limite, ensinar a criança a lidar com frustração, lidar com birra, que é super difícil, e a gente vê que funciona mesmo, né? É bastante gratificante. Mas aí, de novo, é muito difícil a maconha em si. Parece que a gente consegue reduzir as outras drogas, tudo reduz até o consumo de álcool e tabaco. E eu não sei o que acontece, mas ali, realmente, para mim, continua sendo um grande desafio, porque o falar maconheiro, que antigamente, né, era algo pejorativo, hoje em dia eu estava comentando, é indicativo de idade, né? Você fala, você está velha, né? Porque esse termo não existe mais. Então, fica difícil mesmo lidar com isso, mas eu acho que é uma coisa de trabalhar e mostrar para eles escolhas saudáveis, né? O que eu tenho de prazer saudável? E que outra opção eu tenho para me divertir? Que outra opção eu tenho para né, curtir as coisas? E aí, isso para mim continua sendo um desafio, eu tento muito estimulá-los. E pegando o que foi dito há muitos anos atrás, eu conversando com um garoto que vendia drogas, ele me falava, Sandra, a culpa não é minha, eu só vendo porque tem quem compre. Se acabar com quem usa, eu não vendo mais, eu vou fazer outra coisa. Então, sempre tem o outro lado. Mas é que eu acho que o sistema que eles usam, né, e que foi comentado, desse marketing de guerrilha, né, eu acho que a gente precisa aprender isso, e eu tenho procurado cada vez mais entrar nesse universo novo de comunicação deles, com todas essas mídias digitais e tal, o que eles acessam e de que forma eles acessam, como que é esse glamour dessas informações, porque eu acho que a gente tem que aprender com o que funciona. E eu lembrei que, alguns anos atrás, existiu uma parceria contra as drogas, que era um pool de agências de publicidade, eu não sei quem aqui lembra, que fazia vinhetas curtas, com todo aquele know-how deles de vender coisas, contra as drogas, né? Eu acho que vem aí da guerra contra as drogas, mas eu acho que foi a primeira iniciativa que eu vi de associar o know-how do marketing para talvez o que, né, de prevenir alguma coisa, mas o que eu acho que estava meio ali agora pensando é o contra as drogas, né? E talvez a gente tenha que falar a favor. Eu sempre costumo dizer, o cérebro não trabalha com negativa. Se eu falar não pense em amarelo, né? Então, eu acho que se a gente ficar falando não às drogas, a gente está martelando no mesmo sentido. E talvez seja começar a falar pró alguma outra coisa. Mas é uma reflexão que eu queria deixar de que por que essa parceria desapareceu, sumiu, morreu. Eu fui tentar levantar até para convidar para o workshop e não achava mais ninguém. E eu fiquei intrigada. Por que deu errado? Eu não sei se alguém sabe, se puder. Não, também, mas assim, ele não era o único, né? Eu lembro que eu também cheguei a atuar e tal, mas o pool das agências, a coisa se perdeu. Eu acho que é uma iniciativa interessante. Tem certeza? Bom, enquanto você discute se tem certeza, eu vou começar a falar aqui. O pessoal me pergunta,
com que idade a gente deve começar a trabalhar? Então, vocês chegaram aí, criança de 7 e tal, e eu digo que a gente tem que começar a trabalhar intraútero. Porque se a mãe fuma, ou se o pai é alcoólatra, ou se usa droga, e aí vai. Para ter uma ideia, 27% das famílias que a gente atende no ambulatório pediátrico, aqui no HU, ambulatório geral de pediatria, 27% das famílias têm algum usuário de maconha dentro de casa. Então isso é muito alto, né? Então a coisa tem que ser precoce. Agora, o projeto da Ana Cecília, quer dizer, seguramente ele foi um projeto vitorioso, porque ele teve uma continuidade. Então a grande dificuldade é a gente dar continuidade a esses projetos de prevenção. Quer dizer, eu iniciei um projeto em Caraguatatuba, tal, o prefeito perdeu a eleição, morreu o projeto, né? Então, essa continuidade é fundamental. Agora, não, vamos nos lembrar de novo do tabagismo. Quer dizer, o tabagismo, uma grande coisa que nós fizemos foi a parte de advocacy. Lá em Brasília, quantas vezes nós não fomos para lá, discutir com o ministro da Saúde, até entregar pizza para o ministro nós fizemos, né? Essa coisa tem que ser contínua. Agora, a presidente da comissão do Senado, que deve aprovar, aí, segundo ela, a liberação de maconha no país, etc. e tal, ela é plenamente a favor. Então, as informações que ela tem são informações totalmente supérfluas. Quer dizer, eu não estou falando da informação, eu tenho que trabalhar em todas as áreas. Eu preciso da informação para a família, para o paciente, na escola, na parte de sociedade e tal, mas quem vota a legislação são eles lá em cima. E nós temos que estar presente lá, não há outra opção. Nós, há 20 anos atrás, jamais iríamos adivinhar que o tabaco ia ter esse sucesso que teve. Embora são 10% de fumantes no país, mas nós já estamos com 25% de experimentação de tabaco até os 17 anos. Se nós não continuarmos trabalhando, a coisa vai reverter. Então, acho que é uma coisa contínua essa história. Breve por causa do almoço e não quero ser aquele aluno geada, o que estraga o cafezinho de todos também. Vamos lá. O foco desse workshop é prevenção e eu me permito a redundância. Temos que sair daqui aproveitando experiências exitosas de política pública. Eu vou aqui pontuar que na cidade de São João da Boa Vista, nesse exato momento, está acontecendo um vigoroso processo participativo de plano diretor de construção de uma política pública sobre drogas em geral. E envolve a perspectiva de controle ambiental, afastando os pontos de vendas regulares de substâncias psicoativas 200 metros de qualquer estabelecimento de ensino, inclusive das universidades, porque os cérebros vão ser formados apenas aos 25 anos, para que as universidades não sejam essas ilhas cercadas por bares, né, por todos os lados. E isso inclui também já a utilização nessa legislação, isso está em www.saljoão2050.com.br. Vale a pena. Isso inclui já o termo técnico de substância psicoativa. Nós realmente não sabemos o que virá por aí. Mas é fundamental que essa sociedade ela seja ambientalmente blindada de álcool, droga ou de qualquer outra substância psicoativa. Outro dado, nós não podemos também ignorar que somos mais de 5.000 pequenos municípios no nosso país. O nosso referencial, com muito respeito, não pode ser o Leblon, não pode ser a Vila Madalena. Então, é necessário que se ouça realmente a mãe, aquela mãe que foi citada aqui, que não quer saber do filho dela, não preso pela polícia, não é o caso, ela não quer saber dessa dependência química, dessa adicção, como se fosse a predestinação ao fracasso e à morte. Isso é muito mais pesaroso. Então, eu não utilizo o termo guerra às drogas, eu defendo a vida. O dia em que nós tivermos as políticas públicas preconizadas na atual lei de drogas, a 11.343/06, implementadas com a droga de maior prevalência, porque o cérebro das crianças não sabe o que é Código Penal. O dia que nós tivermos isso, aí, quem sabe, nós poderemos pensar em abrir o leque para outras substâncias psicoativas. Eu me baseio, inclusive, em conceitos comezinhos epidemiológicos. Eu não sou da área
de saúde, não quero me aventurar a entrar nessa área de saúde, mas algumas perguntas. Por que será que os grupos de ajuda mútua, eles não entram nessa temática de legalização de drogas? Por que será que eles falam só em prevenção de vida? Isso não é uma agenda para milhares de grupos de mútua ajuda de pais por todo o país, porque são aqueles que sabem que legalizada a droga tem maior acesso, maior consumo, e são os idosos que vão custear essas pessoas. O sonho dessa juventude brasileira, com muito respeito, não é comprar maconha na tabacaria, como cantou Chico Buarque. Sonhos são muito mais elevados. Então, se o foco é prevenção primária, o que nós estamos fazendo hoje de prevenção primária para as drogas de maior prevalência? Deu certo? Vamos fazer isso em relação a todas as demais, mas não ampliando o leque. Até porque nós não vamos, de jeito nenhum, transformar com a legalização das drogas, daquele empresário, narcoempresário, vai abrir uma MEI de vender maconha legalizada. De jeito algum. Se ele tem as terras paraguaias aqui, que vicejam ao lado dele com uma cannabis que chega a 4 metros de altura. Esse é o cenário. Agora, se quisermos plantations canábicas no nosso país, então nós vamos saber quem que vai fiscalizar a plantation da cannabis e nós vamos colocar drones para que as mães lá fiscalizem os filhos que vão, enquanto o business todo vai recolher, as patentes não serão nossas, mas tudo bem, mas aqui você não mexe. Como disse a doutora Sandra, é a mesma coisa que diga mexa. Então, o foco é prevenção. Então, eu acredito, sinceramente, que nós podemos alavancar muito em prevenção, temos muito consenso em prevenção, sem precisarmos, neste momento, não desmerecendo todas as acertadas críticas, à política criminal. Mas que ela é um campo que vai ser muito mais árduo de ser enfrentado. Na restrição da publicidade da bebida alcoólica é para ontem, na restrição ambiental da bebida alcoólica é para ontem. Não podemos aceitar essa aculturação irresponsável de substância, que nós estamos tendo uma prevalência de uso de cannabis em adolescentes que está só crescendo, mas não chegou ainda, felizmente, à casa dos 4% ou 5%. São João da Boa Vista, você tem prevalência em adolescentes na rede escolar de, no máximo, 2%. Uma pesquisa séria, porque o prefeito comprou a ideia. Senhores, são mais de 5 mil pequenos municípios do nosso país. Será que não dá para ouvir esses especialistas que defendem a vida no seu dia a dia? Obrigado. Acho que a Ana Cília queria falar, depois a Zila, depois... Então, acho que todo mundo está contribuindo com todas essas coisas que a gente tentou fazer lá, mas eu acho que a principal questão para que a gente consiga mudar a cultura é empoderar o cidadão dessa responsabilidade. Então, se os cidadãos lá em Sorocaba ou em qualquer município comprar a ideia, o prefeito, ou um gestor de saúde, ou um gestor de assistência social, ou um gestor de educação, ele pode ser o carro-chefe e trazer os outros cidadãos. Eu acho que essa é a bola de neve que se forma para a mudança de comportamento, porque falar de política de drogas com tantas faltas no país, de tantas coisas, de tantas outras políticas, né, não é, a cultura não permite, né? Eu acho que ainda está muito difícil, ainda é um pouco lá a ilha da fantasia Tarumã. A outra coisa que eu queria dizer para professora de marketing, enfim, é que é verdade, olha, eu fiquei 11 anos lá e não consegui um projeto de comunicação que era uma das primeiras ações que foram sugeridas em 2007 para acompanhar esse processo de mudança cultural. As cidades pequenas têm um assessor de comunicação que nem quer saber nada de drogas, ele quer acompanhar o prefeito e colocar o prefeito na telinha, né? Ele não quer saber disso. E quando eu pedi um cartaz, para que a gente tinha um comitê de monitorização dos bares, para fazer advocacy em campo, né? Todo dia uma dupla ia lá, por meses.
o rapaz me fez um cartaz, que era para colar nos bares, que eram 2 mãos, a dele e a do fotógrafo, com uma algema, uma segurando parecia um sabão de coco, era um maço de cigarro, e a outra segurando uma garrafa de tubaína, que era uma garrafa de cerveja ipsis literis, como ela é. E que nada disso acontecia em Tarumã. Que cartaz é esse que eu vou pregar no bar de Tarumã, que não prende, não cumpre a lei, 70% das crianças compram menor de 18 anos sem qualquer restrição? Foi um dos indicadores que a gente adotou, que a gente deve aferir agora. Então, se eu não aproximar essa cultura do que acontece, do que é e do que o cidadão quer, o que o cidadão quer, o que ele entende por droga, né, com um bom projeto de comunicação, a gente não vai sair para nenhuma prevenção primária, muito menos universal, que é a primeira que a gente tem que fazer para todos. É direito de todos a prevenção. Eu queria fazer 2 comentários também para encerrar. O primeiro, em relação à idade de início. Quando eu mencionei os 7 anos, é baseado no que existe de programa hoje com evidência de efetividade, tá? Então não é, assim, é claro que a gente, vamos começar no útero com a mãe gestante, inclusive essa questão da mãe gestante é uma das discussões que existe no manual da UNADC, de que os programas hoje focados em gestantes, eles não têm mostrado efetividade. Então, eles são importantes, mas do ponto de vista de resultado mesmo na ponta, no futuro, durante a adolescência, eles não têm mostrado. Então, assim, é claro que se chega uma gestante que está consumindo qualquer tipo de substância, é óbvio que o médico tem que orientá-la, o profissional de saúde que está atendendo tem que orientar. Mas do ponto de vista de programas estruturados, daquele tipo que eu falei, que tem modelo teórico, etc., a gente começa a aplicá-los a partir dos 7 anos. E o principal deles hoje, ele é o Good Behavior Game, tem mais de 35 anos de acompanhamento nos Estados Unidos, ele foi adaptado para o Brasil, mas no Brasil os resultados não são tão promissores como foram nos Estados Unidos. Por quê? Aí eu chego no meu último comentário, é a disseminação. Então a gente tem uma complexidade de disseminação na nossa estrutura de ensino, dos programas de prevenção que são super efetivos e eficazes na Europa e nos Estados Unidos, que não dá conta de fazer com que este resultado que se encontra internacionalmente se replique no Brasil. Então, a bola da vez aqui no país hoje, em termos de programa de prevenção, precisamos encontrar programas que sejam sustentáveis e que se encaixem adequadamente no nosso sistema de ensino, que é muito diferente, que conta com uma estrutura bem diferente da internacional. Para concluir, eu acho que tem uma agenda dos problemas que a gente conhece, para os quais as soluções são mais ou menos conhecidas, que acho que a Zila mencionou aqui. Então, tem intervenções efetivas, nós precisamos avançar muito em como implementá-las aqui no Brasil, com as dificuldades da ciência da implementação e também as dificuldades da política. E aí eu acho que a gente entra numa agenda mais complexa e menos conhecida, né? Eu acho que nós não vamos avançar na possibilidade de implementação política de programas desse tipo que você está falando, se nós não retornarmos à discussão das políticas de drogas, pensando menos nas drogas e mais no porquê que as pessoas estão usando mais psicotrópicos em geral, legais, ilegais, prescritos, não prescritos, é um fenômeno mundial, brasileiro também. Né? Nós falamos muito de droga hoje aqui, das drogas, é quase um fetichismo da droga. Eu, sinceramente, espero que não tenha nenhum dependente de maconha nos assistindo ou aqui na sala, porque vai sair fissurado, né? Porque foram tantas imagens, eu, sinceramente, acho que isso diz alguma coisa sobre o nosso debate. Eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Nós precisamos falar menos de drogas e entender o fundamental. Por que as pessoas procuram drogas? Enquanto a gente não sofisticar a nossa discussão sobre isso, nós vamos ficar com um discurso simplista e, como vem nos mostrando as evidências, ineficaz. Também, então, fazendo minhas últimas palavras, eu concordo em partes, né? Eu acho que a gente tem aí e eu acho que todos os estudos que eu mostrei internacionais, eles abordam nunca só a questão da droga, mas sim a questão da saúde, né? Da higiene mental, da saúde mental do adolescente, da família e da escola como um todo. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso que não, esse modelo assim do revólver, né? Então, vamos dizer, o problema não é o revólver, é quem atira. Então,
a droga, a gente não pode diminuir o poder da droga, porque quando ela é mostrada como chocolate, como balinha, como tal, a gente está dando uma mensagem. Olha, ela pode estar num chocolate porque ela é igual, entre aspas, a um chocolate. E eu acho que se a gente não perder de vista que essas drogas, ela tem potencial, e hoje eu tô ruim de Maria Alice, que falou que quem vai usar drogas é só quem já tem alguma coisa, eu discordo também, né? Tem muita gente, entre aspas, normal, que começa a usar droga e se torna dependente de droga, sem ter problemas familiares, sem ter psicopatologia, tal. A droga tem um poder. Então a gente tem que falar da saúde mental das pessoas para poderem, de alguma forma, eventualmente até experimentarem e poderem se proteger dessas substâncias. E eu acho que a gente tem que falar do poder dessas drogas de promoverem a dependência e outras consequências. Eu acho que isso tem que estar dentro da prevenção primária também. Eu acho que a manifestação derradeira do professor Valentim é talvez a manifestação mais unificante de todo o grupo e de todo o tema. E dado esse potencial conciliatório, eu adoto a sua sugestão em caráter irrevogável.